O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Amados irmãos e irmãs, celebrar finados tem um sentido significativo e muito importante na nossa caminhada de fé. Hoje é um dia de professarmos a fé na esperança, a fé na ressurreição, a fé, na verdade, no nosso encontro final com Deus. Hoje é um dia muito interessante para refletirmos sobre a vida e sobre a morte. E ao mesmo tempo, pararmos um pouquinho para meditar no meio de tudo isso, o sentimento de saudade, misturado a uma esperança de pensarmos claramente no sentido que a vida tem e por isso, quando bem vivida, como ela nos prepara para aprendermos a morrer. Veja que uma das perguntas que sempre vem à nossa cabeça seria exatamente o porquê da morte, o de onde cada um de nós veio, o sentido da vida, o para onde vamos depois da morte. E vejam, a festa de finados ou a comemoração dos fiéis defuntos vem nos recordar que Cristo é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega, e que a nossa vida aqui, ela é marcada de uma passagem. Na verdade, a gente vem de Deus, tem um período de vida para aprendermos a desde já conhecer a Deus, segui-lo, amá-lo, para então, conscientes de que tudo aqui nos é emprestado e nós não somos daqui, voltarmos a Deus. Ele é o fim de tudo e, portanto, aqui é um grande processo de amadurecimento. E vejam que isso vai nos tornando pessoas ainda melhores quando nos abrimos a isso. Vejam então que hoje eu diria que a festa de finados, ela nos chama a duas grandes atitudes. A primeira delas é uma atitude de fé e a outra a uma atitude de vida. Quando eu falo em atitude de fé, nós, na verdade, olhando para o nosso credo ou para a nossa profissão de fé, finados, na verdade, nos chama a renovar a nossa profissão na ressurreição. Cristo, quando morre na cruz e ressuscita, ele vence o nosso maior inimigo, que é a morte. E daí a gente começa a entender que somos nós
chamados à eternidade, a contemplar o rosto de Deus. E para isso, durante a vida, nós somos chamados a irmos crescendo na fé, crescendo na esperança, crescendo na caridade. É uma atitude de fé, porque a gente reconhece que uma das poucas coisas que nós temos certeza é que um dia vamos morrer. E essa passagem, para nós, deve ser uma passagem encarada com naturalidade. Existe na nossa vida um passo e um compasso para aprendermos sobre a morte e o morrer. Por mais que a gente não goste, e a gente muitas vezes fala da morte de entes queridos, fala da morte de pessoas próximas, mas a gente não gosta muito de falar da nossa morte. Mas nós também vamos morrer. E a morte, na verdade, dentro da postura de fé, ela na verdade é uma grande passagem daqui, de tudo isso que nos é emprestado, de uma experiência que nos faz entender a grandeza de Deus, por isso a gente o reconhece como Senhor e volta a Ele. Então a atitude de fé que envolve este dia de finados, esta comemoração, como nós chamamos, fazendo memória, é o reconhecimento de fato de que cada um de nós passará por essa experiência, mas será acolhido na eternidade. Ao mesmo tempo, quando eu falo de uma atitude de vida, a gente precisa entender que celebrar finados não é cultuar a morte e nem cultuar os mortos. Celebrar finados, na verdade, é nós entendermos de vida, o legado que a vida tem. Por isso, a importância de sermos pessoas de bem, pessoas que construam uma vida alicerçada em Cristo. Atitudes de vida dentro de finados é aprendermos a viver bem. Quem vive bem, quem vive de modo saudável, quem vive as suas relações humanas de maneira profunda, são pessoas que têm facilidade em morrer. Não são apegadas, não são avarentas, sabe o seu lugar no mundo, e essa passagem se torna, na verdade, algo simples. O que eu estou dizendo? Quando a gente aprende a viver bem, a gente sabe que a nossa relação com Deus é de criatura, por isso precisamos voltar ao Criador. A gente sabe que a nossa relação com o outro é uma relação que se amadurece na fraternidade, no respeito, na humanização. Por isso eu estendo a mão, eu sou caridoso. A gente sabe que a nossa relação com a criação é de cuidar dela, porque precisamos, sobretudo, nos alimentar, viver. E por fim, na nossa relação conosco, a gente sabe que não é Deus da gente mesmo, a gente sabe que quebra, a gente se enche de humildade, a gente, na verdade, caminha sempre reconhecendo a nossa fragilidade e aprendendo um dia de cada vez a ser melhor. Aí veja, quando eu vivo bem, quando eu cuido de mim, da minha saúde física, mental, espiritual, eu vou aprendendo a bem viver para aprender a morrer. Por mais que isso nos pareça estranho, é uma grande verdade. Finados nos coloca diante do cuidado com a vida e da acolhida da morte. Para isso, eu diria o quanto é importante a gente ressignificar uma prática cristã para não se tornar pagã. Vejam que rezar pelos mortos e sepultar os mortos são obras de misericórdia. Por isso, temos nós que aprender, enquanto cristãos católicos, a ter postura nos velórios, a enterrar as pessoas com dignidade, a devolver os corpos à terra de onde viemos, trazendo presente que não é nosso, mas que é de Deus. Então aí, quando a gente aprende a bem viver,
a gente aprende a bem morrer. Todos aqui nos são emprestados, inclusive as nossas relações entre pais e filhos, entre casais, entre parentes, tudo isso é empréstimo para que a gente aprenda a bem viver. Nós nascemos sozinhos, morreremos sozinhos e temos que aprender a viver bem para que essa passagem seja de fato para contemplarmos a vida eterna. É promessa de Cristo. Ele disse que como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Por isso, quanto mais coerentes, mais transparentes formos, mais facilidade de contemplar a Deus nós teremos. Que Ele nos ajude e que um dia todos nós sejamos lembrados pelo bem que fizemos, pelo irmão que ajudamos, pela vida que promovemos, pela bondade com que nos relacionamos com os nossos irmãos. Que Deus nos abençoe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.